Estimados amigos e amigas do nosso programa semanal, neste dia queria refletir com vocês sobre a presença cristã dos leigos na sociedade. A atuação dos leigos como sujeitos, como cristãos maduros na fé, se dá em dois âmbitos: ao interno da igreja, nas comunidades cristãs, e no mundo, na sociedade. É fato que precisamos acentuar a formação para os cristãos leigos atuarem nos diversos âmbitos da sociedade humana, porque desde o Concílio Vaticano II foi dito que a índole secular é própria e peculiar dos leigos. É deles a atuação naquilo que é do mundo, do século, como diz a palavra. Isso significa que o mundo, com a sua complexidade, é um lugar específico dos leigos, porque eles são inspirados pelo Espírito evangélico para santificar aquilo tudo que faz parte da sociedade, desde dentro, como fermento, e assim manifestem Cristo aos outros e manifestem a construção de uma sociedade justa e fraterna. Percebemos que esse é um grande desafio. O Papa Francisco expressou isso claramente quando disse que, apesar de se notar uma maior participação de muitos nos ministérios laicais, esse compromisso não se reflete na penetração dos valores cristãos no mundo social, no mundo político, no mundo econômico. Limita-se muitas vezes às tarefas ao interno da igreja, sem um empenho real pela edificação do Evangelho na transformação da sociedade. Vê-se que ainda não é suficiente, a presença dos cristãos leigos em muitos dos ambientes sociais que são decisivos para o rumo da sociedade, como na universidade, como na política, na cultura, nas empresas, na medicina, na comunicação. E esses são desafios que nós temos pela frente. A motivação dessa presença dos leigos nos diversos âmbitos da sociedade está no próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, vindo até nós, se fazendo um de nós, se encarnando no seio da humanidade. Ele escolheu o caminho do ser humano, desceu até a humanidade, e por isso os leigos são chamados a descer com sua fé, com nossa fé comum, às diversas realidades que formam a sociedade humana e iluminá-las a partir do Evangelho. Essa presença dos cristãos leigos e leigas na sociedade expressa, sobretudo, como o cristão leigo não está fora da sociedade. Nós fazemos parte da única sociedade, unicamente que nela e a partir do seu seio somos chamados a sermos agentes de transformação. O documento da CNBB, que trata dos cristãos leigos e leigas na igreja, na sociedade, sal da terra e luz do mundo, apresenta alguns modernos areópagos, para tomar a palavra de Paulo lá em Atenas, como encontramos nos Atos dos Apóstolos, onde a presença cristã dos leigos se faz muito necessária. O primeiro grande areópago moderno é a família, é visto como o areópago primordial, isto é, o primeiro, o fundamental de todos. Depois é apresentada a política como um grande e necessário também lugar da presença dos cristãos, porque é ali que se decide sobre o bem comum. São João Paulo II recordava: não podemos absolutamente abdicar deste meio, que é o meio de promoção do bem comum. Destaca ainda o documento a presença no mundo das políticas públicas, o mundo do trabalho, da cultura, da educação, das comunicações, o cuidado com a casa comum. E ainda lembra dos outros grandes problemas: as cidades, as migrações, os refugiados, as guerras, as catástrofes naturais, a pobreza, o empenho pela paz, a juventude, os idosos, as crianças. São muitas as realidades que pedem a presença decisiva do Evangelho por meio dos leigos. Não é possível querer ser um cristão autêntico e maduro e fugir dessas realidades, como se nada tivessem a ver com a nossa fé.
Jesus quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros. Essas são palavras do nosso Papa Francisco. Sejamos leigos e leigas, maduros na fé, atuantes na Igreja e na sociedade. Um abraço, as bênçãos de Deus.